Beleza pura, povão vascaíno! Que bom ter você de volta aqui no meu canal, que a cada dia cresce graças ao seu like. Deixe o seu joinha aí, se inscreva agora no meu canal, vire membro, é a cereja do bolo. É o que me oxigena e me motiva a correr mais atrás de notícias do Vasco da Gama e propagar o nome do Vasco para esse mundão aí. Vou falar sobre o Felipe Coutinho e da conversa que eu tive hoje no Vitória de Guimarães sobre o futuro treinador vascaíno. Antes, eu vou rodar a vinheta, que é o tempo que você tem de se inscrever no canal. Maravilha, que bom que você está inscrito. Não se inscreva, se inscreva agora no canal. Já é inscrito? Vire membro. Deixe o seu like e ative as notificações. Tem uma galera que está acompanhando, mas que não está ativando as notificações. O YouTube acabou desnotificando. Então você precisa voltar lá e ativar as notificações. Vamos falar do Felipe Coutinho? Mas antes, eu conversei hoje no Vitória de Guimarães com o assessor de imprensa sobre o Oswaldo Pacheco. E revelei durante o programa A Hora do Vasco, que vai ao ar de segunda a sexta, a partir do meio-dia, no meu canal do YouTube. Separei o trecho do bate-papo que eu tive no programa, revelando a conversa hoje com o Vitória de Guimarães. Acompanha aí. Hoje eu corri atrás, e corri mesmo, não foi fácil não, de falar com alguém do Vitória de Guimarães para entender a semana do Álvaro Pacheco. Porque nós vascaínos, a gente, pelo menos eu, né? Eu tenho um programa aqui, A Hora do Vasco, mas é claro, é óbvio que eu acompanho outros colegas vascaínos também, que também têm muita credibilidade e, assim como nós, também correm atrás de notícias do Vasco quase que diariamente. Isso é muito normal. Assim como eles acompanham nosso trabalho, a gente também acompanha o trabalho deles, tudo com muito respeito e união, como tem que ser dos vascaínos. Eu cobro muito isso, porque nós cobramos muito a união do Vasco enquanto instituição, da política do Vasco, das correntes. Então, nós que estamos fora desse quadro político do Vasco, também temos que estar unidos. E aí, a gente é bombardeado, né, de informações. Está chegando, é despedida do Álvaro Pacheco, o Vasco vai anunciar o nome do novo treinador. Então, corri atrás hoje e conversei com o Pedro Rocha. Pedro Rocha é assessor de imprensa do Vitória de Guimarães. Conversei com eles pelo WhatsApp, ele pediu que eu ligasse para ele, eu telefonei para ele. Vamos lá, torcedor. O Álvaro Pacheco vai passar a semana treinando no Vitória de Guimarães. Ele não vai chegar no Vasco hoje, ele não vai chegar no Vasco amanhã, ele não vai chegar na quarta-feira. É bom que se diga o seguinte, hoje, segunda-feira, 12h38, horário de Brasília. Por que eu estou falando isso? Porque eu mexo com futebol há muitos anos, profissionalmente desde 1995. Então eu sei que a cada minuto tudo muda. A cada instante as coisas mudam. Então, neste momento, eu estou afirmando que existe uma programação no Vitória de Guimarães para que o Álvaro Pacheco faça os treinamentos todos os dias. De repente, torcedor, daqui a meia hora ele briga lá na diretoria do Vitória e vem para o Brasil. Mas não é notícia de agora. Notícia de agora é essa. Ele vai treinar durante toda a semana. Quando é que o Vitória de Guimarães entra em campo? Ninguém sabe nesse momento. Estou falando aqui. Segunda-feira, 12h39. Já vão bater 12h40. A última rodada do Campeonato Português está programada para o final de semana. Mas a Federação Portuguesa ainda não definiu quais os jogos serão no sábado e quais os jogos serão no domingo. Então não pode-se nem afirmar nesse momento que o Álvaro Pacheco vai chegar no Vasco no domingo ou na segunda. Porque ninguém sabe ao certo quando é que será o último jogo do Vitória de Guimarães. Será contra o Arouca. Último jogo, no sábado ou no domingo.
Resumindo, Álvaro Pacheco não vai chegar nesta semana, na próxima, talvez. Beleza? Felipe Coutinho. A atualização em relação ao Felipe Coutinho, Baran, é basicamente o que eu já passei aqui. As conversas estão acontecendo, o Vasco tem o interesse, o Coutinho tem o interesse, o entrave hoje é o Aston Villa, que comprou o jogador por um valor muito alto junto ao Barcelona e agora enfrenta o seguinte problema. O Aston Villa não vai liberar o Coutinho de graça. O Aston Villa quer uma compensação financeira pelo Coutinho para tentar recuperar parte do dinheiro investido, Baran. Então, entre Vasco e Coutinho, tá ok. Agora, ele tá emprestado lá. A parada é o Aston Villa. Até junho desse ano, até o mês que vem. Torcedor vascaíno, aqui eu não vou te enganar. Vou falar a verdade para você aqui. Pelo menos a minha verdade das apurações, ok? Vamos lá. E vamos raciocinar com a experiência de quem trabalha no futebol já há algum tempo. O Felipe Coutinho, ele tem contrato com o Aston Villa até o final da temporada de 2025, tá? Ele vai abrir mão de um salário altíssimo só se for para o Vasco. Fora isso, ele naturalmente que ele não vai abrir mão. Hoje ele está emprestado ao futebol Qatari. Joga no Qatar, o empréstimo termina agora no meio do ano. E ele retorna ao Aston Villa. O Aston Villa, quando empresta ele para o Qatar, empresta o Felipe Coutinho numa prateleira e recebe o Felipe Coutinho abaixo, porque é claro, a intensidade do futebol Qatari é completamente diferente. Se o Aston Villa entendeu que o Felipe Coutinho não servia para ele há um ano, agora vai entender que não serve igual. Para onde o Felipe Coutinho poderia ir? Bom, quem é que pode fazer propostas ao Felipe Coutinho? No futebol brasileiro, vários clubes podem fazer. Vários clubes podem fazer. Vários clubes podem fazer, que eu quero dizer, é que podem ter interesse na briga pelo Felipe Coutinho e brigar de igual para igual com outros clubes do Brasil. Se pintar uma proposta do mundo árabe ou uma proposta norte-americana, vai levar o Felipe Coutinho. Felipe Coutinho não vai dar preferência em voltar ao Brasil. Em voltando ao Brasil, ou seja, não pintando propostas milionárias no mundo árabe ou nos Estados Unidos, ele estaria disposto a retornar ao Brasil. A preferência dele é o Vasco da Gama, isso é muito claro. Também não acredito que haja um time no Brasil que possa concorrer com o Vasco pelo seguinte: quanto que o Vasco poderia oferecer de salário ao Felipe Coutinho? Miseravelmente o mesmo que oferece ao Payet, algo em torno de 1,5 milhão. Não dá para o Vasco oferecer ao Felipe Coutinho um salário menor do que o Payet. O Felipe Coutinho representa para o Vasco algo que o Payet nunca representou. Passa a representar agora. A identificação com o Felipe Coutinho é muito maior. Então o Vasco terá que oferecer ao Felipe Coutinho pelo menos o mesmo salário do Payet. Outro clube do Brasil não vai oferecer 1,5 milhão ao Felipe Coutinho. Não que ele não mereça, mas o Felipe Coutinho tem uma identidade com apenas um clube no Brasil, que é o Vasco. Não vejo nenhum outro clube oferecer ao Felipe Coutinho este valor. O Vasco tem condições de ter 2 atletas no elenco pagando 1,5 milhão, aí é um problema da 777. Agora, não ofereça ao Felipe Coutinho menos do que o Payet ganha. Não ofereça. Está arriscado ele não aceitar. E aí, ele pode ir para um outro clube. Torcedor, entenda o seguinte: quando o Coutinho fala dou preferência ao Vasco, isso não quer dizer que ele só joga no Brasil se for no Vasco. Ele recebe uma proposta e fala com o Vasco: olha, os caras me ofereceram isso, prefiro jogar no Vasco. Você vai igualar? Você vai me dar algo semelhante?
que você me dá aí para eu botar na balança? Mas o Vasco tem que oferecer. Se tu não oferecer nada, o cara não fica, o cara pega o boné dele e não vem. Não é nem que não vai embora, nem vem. Não vai nem se despedir, já que ele não chegou. O Vasco precisa ficar atento a essas movimentações e começar a cercar o Felipe Coutinho e já demonstrar interesse em ter o jogador. Talvez a 777 não saiba do que representa o Felipe Coutinho para o Vasco. E esse é um medo que eu tenho. Talvez ela não saiba disso. Ela precisa saber. O Aston Villa precisa abrir mão também de alguma coisa para poder liberar o Felipe Coutinho de graça. O Vasco não vai pagar multa rescisória. Nenhum clube brasileiro pagaria multa rescisória para ter o Felipe Coutinho. O Aston Villa vai tomar um prejuízo? Prejuízo maior é ter que pagar salário de atleta e não utilizá-lo. É também na balança que o Aston Villa terá que raciocinar. Eu não vou aqui raciocinar pelo Aston Villa, mas a questão do Vasco é essa. Se tiver que pagar multa rescisória, o Vasco não vai pagar. Se o Aston Villa liberar o Felipe Coutinho de graça, o Vasco oferece um salário. Empréstimo ao Vasco da Gama com pretensões de compra, prioridade de compra, o Vasco não vai querer, porque o Vasco não vai comprar o Felipe Coutinho no final desse empréstimo. A gente está atento às movimentações, acompanhando de perto, se o Felipe Coutinho vier somente na próxima janela, no meio do ano. Se inscreva no canal, deixe aí o seu like, me ajude a propagar o nome do Vasco para o mundo inteiro. Tá bom? Até amanhã.